Vamos chamar a atenção para o que aconteceu agora recentemente no Brasil em 2025. O que fez com que todos ficassem preocupados com esse assunto foi o surgimento de diversos casos em sequências confirmados na cidade de São Paulo. Inicialmente, em 2025, houve muitos casos confirmados de intoxicação por metanol, pacientes que foram hospitalizados com sintomas graves, evoluíram para óbitos alguns, ou outros com sequelas que provavelmente não serão reversíveis. Isso fez com que o Ministério da Saúde adotasse medidas emergenciais, incluindo uma mudança num protocolo e determinando a notificação imediata de todo caso suspeito, mobilizando a rede de toxicologia, e isso envolveu inclusive polícia, tanto civil como a federal, já que há indícios de que possa haver um envolvimento de mais de um estado. Houve operações, apreensões e interdição de bares. Vamos para a próxima, para a gente contextualizar o que está acontecendo. Isso é uma notícia bem recente, que mostra, por exemplo, na internet, qualquer um pode buscar essas referências, mas está aí também no slide. Intoxicação por metanol. O registro fala em pelo menos 25 casos suspeitos de contaminação. Hoje é dia 1º de outubro, esse número tem crescido a cada dia. E há algum debate em relação a isso, mas aproximadamente 6 mortes confirmadas relacionadas a essa intoxicação. A notícia fala em 5, mas esse é um dado que, se eu não me engano, veio de agora à tarde. Tá? Vamos para a próxima. Então está aqui um dado do noticiário agora na hora do almoço, no começo da tarde, já mostrando 6 casos distribuídos aí na cidade de São Paulo. Esses são os casos confirmados de etanol. As suspeitas vão naquele número 25 e subindo a cada dia próximo. Isso fez com que o Ministério da Saúde buscasse rever as notificações relacionadas a esse tipo de contaminação, tornando a notificação obrigatória não apenas do caso confirmado, mas também da suspeita, o que é corretíssimo e deve fazer com que esses números subam, e provavelmente outros locais além de São Paulo devem estar envolvidos nesse tipo de vigilância. Próximo. Olha aqui, aqui os relatos são um pouco conflitantes, porque há lugares que falam que há mais de 50 mil garrafas apreendidas, outros falam em 800. De toda forma, é importante dizer que está sendo feita uma busca ativa para tentar entender, rastrear de onde veio essa contaminação e o que é que está acontecendo. Alguns dados epidemiológicos são importantes. Pode passar o próximo, Thiago? Aqui eu já começo a falar um pouco dos sintomas, mas para você que está assistindo, é importante dizer, o metanol ele é um álcool, assim como o etanol, o famoso álcool etílico, que faz parte da bebida, tem como um parente o metanol, e eu já explico qual é o problema de um com relação ao outro, embora as moléculas sejam muito parecidas. O metanol é uma substância que tem um cheiro semelhante ao álcool e que tem uma cor transparente. Visualmente não é possível você distinguir um copo, uma garrafa que tenha metanol de uma que não tem metanol. As intoxicações provocadas pelo metanol, elas sempre existiram em relatos muito pequenos e geralmente relacionadas a pessoas de fragilidade social ou até em situação de rua. E muitos casos de etilismo assim, inveterado, em que o paciente fazia uso de combustível, bebia combustível, e isso levava à intoxicação por metanol. Essa é a situação clássica em que você suspeita de uma intoxicação por metanol, mas o que é estranho foi o surgimento dessas intoxicações em um ambiente considerado normal, de pessoas sem nenhum tipo de vulnerabilidade, mas que simplesmente foram a um bar, um restaurante, e fizeram uso de bebida alcoólica, começando com os sintomas relacionados à intoxicação. Então, como a gente começa a suspeitar de que uma pessoa esteja intoxicada pelo metanol? É importante perceber na metabolização, e eu explico isso um pouco mais na frente, o etanol,
que é o álcool etílico normal, a bebida alcoólica, ela é trabalhada, o etanol ele vira outras moléculas que o seu organismo vai processar. Então, existe a formação do ácido acetaldeído, que é a molécula que vem da bebida, aquilo causa ressaca, aquilo dá a sensação de bebedeira, e em torno de 9 a 12 horas você tem os sintomas já revertendo e a pessoa começa a ficar melhor. Isso é um episódio de bebida. A pessoa encheu a cara e ela vai ter esse tipo de sintoma. O metanol é diferente. O metanol, quando começa a ser metabolizado, ele produz outras moléculas, e são essas moléculas que são venenosas. Quando essas moléculas dentro do organismo vão se acumulando, elas começam a intoxicar. Então, os sintomas do metanol diferem dos do etanol, porque, ao contrário de quando você toma aí uma bebida, tomou uma cachaça, um uísque a mais, você vai passar por aquela fase ruim, depois você vai começar a melhorar. No metanol, não. Sempre depende do tanto que a pessoa bebe, mas você vai ter sintomas ali de uma embriaguez inicial, e ao contrário do que se espera, passadas aí 12 até 24 horas, os sintomas vão cada vez se tornando mais intensos. Não é de se esperar que uma pessoa que tomou uma bebida alcoólica, um álcool etílico normal, passe 24 horas e os sintomas só piorando com relação à embriaguez. Tem alguma coisa a mais. E é o que acontece na intoxicação por metanol. Os sintomas, náusea, tontura, vômitos, até aí podem ser confundidos com a ingesta do álcool etílico normal. Mas, depois, nesse prazo aí de 12 a 24 horas, os sintomas vão se tornando cada vez mais intensos e eles são consequência do acúmulo dessas substâncias, levando a uma situação, e eu vou explicar isso mais para frente, de acidose metabólica associada a alterações visuais. O sistema visual é especialmente sensível a esse tipo de intoxicação e é classicamente aquilo que chama mais atenção para uma pessoa que está intoxicada por metanol, junto, claro, com os outros sintomas, mas aquilo que é mais diferente. A evolução pode ser uma evolução fatal. A pessoa evolui para coma, a pessoa evolui para uma perda da capacidade de visão e morte. Essas são reações possíveis, seguindo aí uma linha de intoxicação pelo metanol. No próximo, a gente mostra exatamente o que é essa questão da molécula. Então, como eu falei, a gente tem aí na esquerda dessa figura o etanol e a formação espacial do metanol, como que ele é, e as características da substância. Ela é incolor, ela é inflamável, igual ao álcool. Tá? O cheiro é semelhante à bebida alcoólica comum, mas ele é altamente tóxico e difícil de identificação. Isso é importante. Não é porque você achou que a bebida tem metanol que tem metanol. A contaminação de metanol na bebida alcoólica ela só é comprovada a partir de testes bioquímicos. Não vai você cheirar e falar assim, isso aqui está com cheirinho de metanol, porque não dá para confiar no seu nariz nem para um lado nem para o outro, tá? São testes que têm que ser feitos. Próximo. Aqui a diferença entre as duas moléculas. Então a molécula do etanol, ela difere da molécula do etanol apenas pela presença desse carbono e hidrogênio a mais no meio. Ah, parece pouco? Não, não é não. O nosso organismo ele está pronto para processar isso aí que está do lado esquerdo, que é o etanol. O etanol é processado, ele vira o acetaldeído. Você pode ter raiva do acetaldeído, porque é ele que causa ressaca, mas o organismo é capaz de processar o acetaldeído, vai virar depois de tudo água, gás carbônico e xixi para levar embora aquilo que você bebeu. O trabalho é todo feito pelo fígado, ou quase todo, principalmente feito pelo fígado. Já o metanol, ele chega lá no fígado e o fígado fala, opa, chegou aqui um álcool, vamos processar. E na hora que ele começa a quebrar a molécula, em vez de formar aquela sobra, que é o acetaldeído, ele forma esse formaldeído. Os nomes são parecidos, mas as moléculas são muito diferentes. O organismo não dá conta de processar o formaldeído, que logo vira o ácido fórmico, e esse é altamente tóxico. O organismo não tem como botar para fora. O ácido fórmico vai se acumular. Então, cada molécula de metanol que você ingere vai ser processada pelo fígado e vai virar um veneno chamado ácido fórmico que vai se acumular no seu organismo.